Boa noite. A gente começa aqui então a nossa live hoje. A gente vai falar um pouquinho de desfecho, qualidade, a importância da gente ter métrica, a importância da gente mostrar isso, né? E se medir e demonstrar a importância da medição. E a gente está aqui muito feliz, então boa noite, meu nome é Marta Oliveira, sou CEO da Laços Saúde, e eu estou aqui hoje com a doutora Gisele Nader Bastos, que é médica, epidemiologista e Greenbelt em Value-Based Healthcare e diretora de operações da Santa Casa de Porto Alegre, e Johanna Sala, que é enfermeira e é diretora daqui, técnica da Laços Saúde, tá, é nossa sócia, está aqui com a gente desde o início. E a gente hoje vai falar, então, de tudo isso que é tão importante que a gente tem tão pouco, né, gente? Então, a ideia é a gente trazer um bate-papo. Espero que todo mundo participe. Podem mandar perguntas, podem mandar dúvidas, sugestões. O importante aqui é a gente levantar esse tema, manter esse tema em discussão e, de verdade, conseguir aplicar isso no Brasil. Então, eu não vou me prolongar, né? Depois nas discussões a gente vai aí entrando em algumas partes mais importantes. Eu vou pedir aí para a Gisele, então, começar a apresentação dela, se apresentar mais um pouquinho, né, Gisele, falar mais um pouquinho de você e começar aí a apresentação. Obrigada, viu, Gisele, por estar aqui com a gente hoje. Boa noite a todos. Marta, eu que agradeço esse convite, uma super honra participar com vocês de uma temática tão atual, tão importante e que eu estou apaixonada já há alguns anos. Então, muito obrigada pelo convite a ti, a Johanna, que vai compartilhar comigo essa horinha de conversa, e também a Bernadette Weber, que eu não poderia deixar de agradecer, que foi a primeira pessoa que fez a minha primeira contratação na área hospitalar. Então, tenho um carinho muito grande pela Berna, né, que é a pessoa que me iniciou e a quem eu sigo muito os passos ainda na minha vida profissional dentro da área da gestão. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente vai ir conversando um pouquinho sobre a importância da mensuração dos desfechos. Na verdade, a ideia aqui, eu espero só... Você pode só confirmar para mim se estão enxergando direitinho? Ainda não, Gisele. Agora está abrindo. Foi, abriu. Abriu? Então tá bem. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da mensuração de desfechos, o uso do AISHON no cuidado à saúde do idoso, né? Primeiro, a gente conversava agora um pouquinho antes de entrar, muita gente fala em AISHON, mas o que é AISHON, né? AISHON é o consórcio internacional para mensuração de desfechos, que foi desenvolvido no ano de 2012, e eu vou contar para vocês de onde ele vem e por que ele surgiu. Aqui está o meu conflito de interesses, então... E para que a gente possa chegar na medida de desfechos, eu sempre gosto de trazer alguns passinhos atrás, quando a gente fala de onde surgiu a questão da mensuração, da importância da geração de valor em saúde. No ano de 1999, o Instituto de Medicina lançou um relatório chamado To What is Human? E eles trouxeram, naquela época, para a pauta, uma discussão muito importante da questão da qualidade assistencial na perspectiva da redução dos danos para o paciente. Então, o quão importante é eu entregar um cuidado de valor, melhorar a qualidade e também incluir o paciente nessa tomada de decisão. E aí, a partir de 1999, isso começou a tomar uma grande proporção, e no ano de 2006, Porter e Teisberg, que não são médicos, né, e eu tive a oportunidade de conhecer Elizabeth Teisberg esse ano, num evento fora daqui, é uma pessoa sensacional, com uma visão interessantíssima do sistema de saúde. Eles publicam esse livro que é a base de tudo, que é o Redefining Healthcare, onde eles trazem a ideia de uma nova dinâmica, uma nova teoria para a sustentabilidade dos serviços e dos sistemas de saúde, dizendo que nós precisamos entregar o melhor desfecho ao melhor custo. O que significa que nós precisamos conhecer os desfechos, medir os desfechos, comparar entre instituições esses desfechos e também comparar e entender os custos ao longo de toda uma jornada de tratamento. Essa é a fórmula proposta por Porter e Teisberg, onde no numerador estão, então, as medidas de desfecho clínico e que importam para o paciente. E aí aqui, AISHON é apenas uma metodologia empregada para a mensuração desses desfechos, nós podemos ter N outras, e no denominador da fórmula nós temos os custos. Então, a medida dos custos ao longo de toda uma jornada de cuidado.
Eu gosto muito de adaptar essa fórmula dizendo que isso aqui é versus pertinência. E por que versus pertinência? Porque não adianta nada eu ter um numerador de fórmula altamente atendido, por exemplo, um procedimento de cirurgia de coluna, onde o paciente tem desfechos maravilhosos de evolução, tempo médio de permanência, retorno ao trabalho. Um denominador muito bom, custos entregues e acessíveis. Mas a pertinência desse procedimento cirúrgico é nula. Se esse paciente é um paciente jovem que não tinha indicação de fazer o procedimento cirúrgico, quando eu anulo, coloco 0 na pertinência, eu anulo toda essa fórmula. Então, para mim, antes da gente pensar em geração de valor, a gente pensa em o que é pertinente para garantir, então, a execução disso. Mas como é que a gente vai colocar o paciente no centro desse cuidado? Se eu falo tanto que o paciente, que a família, cuidado compartilhado, que eles precisam estar no centro, como é que eu faço isso, né? E essa foi uma grande discussão deste evento do ano agora de 2022, que houve em Barcelona, onde a gente discutiu muito. Nós precisamos mudar do what is the matter with Mr. John, então o que acontece com ele, para o que importa para ele, né? Então, a gente precisa entender o que importa para esse paciente. E aí a gente olha a literatura e vê que tem um artigo da Universidade de Utah que diz que em 90% das vezes as declarações de valor entre paciente e médico divergem. O que o paciente acha que é bom não é o que o médico acha. O que o paciente espera como desfecho não é o que o médico espera como desfecho. Então, realmente, what matters to you? O que importa para você? Inclusive com a criação do Dia Internacional do que importa para você no dia 6 de junho, que foi uma criação do Berio Institute e que vem sendo divulgado e difundido aqui no Brasil. Esse outro artigo da BMC, que foi publicado no ano de 2017, mostra que é preciso envolver os pacientes no desenvolvimento das medidas dos famosos PROMs, Patient Reported Outcomes Measurements, e dos PREMs, Patient Reported Experience Measurements. Então, os PROMs e os PREMs precisam envolver o paciente na construção disso. Quando se pega esse artigo já um pouco de 2016, um pouco mais antigo, mas do New England, a gente olha qual é o quantitativo de indicadores relacionados a processo, a resultados, a experiência de paciente. E só 7% das medidas eram realmente de resultado, e menos de 2% eram resultados indicados ou relatados pelo paciente. É claro que existe uma métrica e uma cronologia nisso tudo. Uma linha do tempo de desfecho em saúde. Se a gente for olhar em 1950, começa isso. Em 1960, Dona Bedian, ou Dona Bedian, traz aquela estrutura nos 3 pilares da qualidade, onde ele diz que é muito importante a gente avaliar estrutura, processos e resultados. Essas são as métricas que ele nos traz na década de 60 para o processo de qualidade assistencial. Na década de 80, a gente começa a olhar para a gestão da qualidade baseada em Lean e Six Sigma. A gente foca bem na questão processual, né? A gente ainda não está tão importado com o resultado como é VBHC. Value Based Healthcare está muito relacionado ao resultado. Na década de 2000, começam as métricas de percepção do paciente, os PROMs começam a ser medidos, a família incluída nisso tudo ao redor do ano 2010, e aí a gente começa em 2014, então, com os resultados de saúde que importam realmente para esse paciente. E nesse contexto surge a AISHON. A AISHON é um consórcio, então, como eu falei no começo para vocês, aqui está o link para quem quiser acessar e ter mais informações. Ela foi inaugurada no ano de 2012 entre a Harvard Business School, a Boston Consulting Group e a Karolinska Institute. A AISHON tem um propósito: entregar standard sets padronizados para que você possa aplicar em qualquer contexto de qualquer país e comparar os seus resultados. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Então, aqui está um pouquinho, no próximo já está atualizado, a AISHON tem já 43 standard sets, mais 2 que estão em desenvolvimento, então são esses questionários que são um compilado de questionários padronizados, validados, etc. A gente tem já mais de 650 instituições que implementaram esses questionários e que coletam estes dados, e 33 países mensuram dados relacionados aos standard sets. Eles são os mais diversos.
A maior parte até se concentra na área da oncologia, câncer de mama, próstata localizado, próstata avançado, câncer de cólon, mas a gente tem já outros standard sets que ganharam muita notoriedade, principalmente durante a Covid-19. Então, foi criado um standard específico para a Covid e este especificamente de saúde do idoso. Então, quando vocês olham, eu gosto muito de trazer essa fotinho que a Aishon personaliza, né? Eles dividem em indicadores de cuidado, indicadores de sintomas, de funcionalidade, em status clínico. Algumas dessas informações nós vamos obter no prontuário do paciente, mas a maior parte dessas informações ela é obtida diretamente com o paciente através de follow-ups, ligações. Então, para cada standard set que a Aishon padroniza, ela constrói junto a experts de vários países e pacientes o questionário e ela padroniza os tempos em que você deve aplicar os questionários. Na experiência em que eu tenho aqui num hospital privado no sul do Brasil, onde a gente implementou 11 standard sets e faz o follow-up de mais de 8.000 pacientes, a gente faz esse follow-up de duas formas, ou por telefone ou por e-mail. E aí depende muito da idade, da faixa etária do standard set. Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, geralmente tem uma faixa etária mais alta. E aí a gente manda ligação telefônica, porque esses pacientes aderem mais, a adesão é melhor por ligação. Pacientes jovens com câncer de mama preferem responder por e-mail. Então, tudo isso é uma adequação que a gente vai construindo junto à área que faz a coleta de dados. Hoje, tem vários hospitais que já têm escritórios de valor, e isso fica localizado ou na área de escritório de valor ou na área de qualidade e segurança do hospital. Quais são as 3 premissas e os 3 pilares básicos da Aishon, né? Primeiro é que a gente possa publicar os desfechos e os resultados para que os pacientes possam escolher, para que os médicos possam olhar e dizer assim, olha, entre o hospital A, B e o C, eu te recomendo o A, porque os desfechos no A de mortalidade, infecção, reinternação são melhores do que do B e do C. Então, a tomada de decisão baseada em indicadores que são padronizados, ela é o pilar de número 1 do Aishon. E aqui é muito importante, os Estados Unidos, eles já têm isso, né? Se a gente entrar na base de dados deles, nos sites, a gente consegue enxergar e fazer uma tomada de decisão assim, uma escolha baseada em evidências. No Brasil, nós ainda não temos publicizados esses dados. O segundo ponto da Aishon é, os dados e os resultados que são publicados podem ajudar aos próprios médicos e ao time e à equipe melhorar. Porque quando eu olho o meu resultado, olho do meu colega, olho da outra equipe, eu vejo em que patamar eu estou e vejo aonde eu posso chegar. Então, é melhor, aumenta a qualidade da entrega do cuidado, tanto para os pacientes quanto para os familiares. E, claro, obviamente, num terceiro pilar, a gente tem a questão de redução de custos. Por quê? Porque se os médicos fizerem as decisões e as tomadas de decisões deles de tratamento e as escolhas baseadas em desfechos, maior a chance da gente ter um maior volume de pacientes sendo tratado no mesmo local, aderindo a protocolos e diminuindo a variabilidade no cuidado. Eu reduzo desperdícios. Então, esses são os 3 pilares básicos do consórcio internacional que visa coletar desfechos da mesma forma, com numeradores e denominadores semelhantes e comparáveis. Mas vocês podem estar se perguntando assim, ora, Gisele, mas insuficiência cardíaca no meu hospital é muito diferente do teu hospital. Sim. E é por isso que quando a gente constrói um standard set, a gente tem as variáveis de case mix, que estão aqui nesse segundo item que eu coloquei aqui. O que são as variáveis de case mix? São sexo, idade, renda, algumas variáveis para as quais eu posso ajustar o perfil dos pacientes e fazer com que os meus hospitais sejam comparáveis. Então, o questionário, ele tem variáveis de case mix, ele tem as variáveis de desfecho duro da condição clínica, e eu posso aqui definir desfecho duro como mortalidade, reinternação, cura, e eu tenho todos os instrumentos, que são os instrumentos validados de PROMS e PREMS. Então, na maior parte deles, tem questionários como, por exemplo, o RUCOL de qualidade de vida, tem questionários de ansiedade e depressão implementados, tem questionários de retorno a atividades de vida diária após internação,
E aí a gente tem um banco de dados que faz com que eu possa comparar um local com o outro. Isso aqui do Time Points, eu já comentei com vocês, cada um dos locais escolhe, então, pega esse standard set e faz a aplicação nos tempos determinados pela Aisson. Um ponto importante que a gente observou aqui de experiência prática, quando nós começamos a implementar a Aisson, é que se você pega um paciente que já tinha o diagnóstico e começou o tratamento numa outra localidade, você pode ter interferência no seu resultado. Então, idealmente, a Aisson deve ser aplicada para pacientes virgens de qualquer tipo de tratamento. O paciente faz o diagnóstico de câncer de mama e eu começo o seu follow-up. Se ela vem de uma outra cidade, já está 2 anos em tratamento e passa a fazer parte desse grupo, essa é uma outra análise, porque ela pode, nestes 2 anos, ter tido algum tratamento diferente do que a minha instituição preconiza e não refletir exatamente o cuidado que eu ofereço no meu hospital. Então, o ideal é que sejam pacientes diagnosticados por nós no nosso hospital. Então, aqui existe, de forma bastante resumida, né, esse processo de coleta de dados. A coleta pode ser no REDCap, pode ser em qualquer outra plataforma que vocês tenham na instituição. Existe um processamento e uma validação dos dados, uma limpeza de banco de dados, uma análise desses dados e o reporte. O reporte é muito bacana quando ele acontece, e é claro que em vista da LGPD a gente vai tirar os nomes dos pacientes, retirar os nomes dos médicos, mas quando ele acontece para os médicos dentro dos grupos de serviço é muito legal. Você pega um chefe médico de uma especialidade e entrega para ele os resultados dos diferentes médicos que ele tem no grupo. E ele consegue enxergar, conforme o case mix daquele paciente que eles atendem, como é que isso se dá em relação a desfecho clínico. Então, se o meu médico A interna menos, se o meu médico A tem pacientes mais satisfeitos, se a relação médico-paciente é melhor, eu consigo ver isso comparando e disponibilizando isso para os grupos. A Aisson está performando agora uma plataforma que começou em 2021, na verdade de forma muito tímida, com 2 standard sets em 4 países, mas que tem como objetivo até 2026 ter mais de 20 standard sets e mais de 15 países envolvidos, né? Eles estavam no momento de 2021, escolhendo câncer de mama, AVC, catarata e câncer de próstata como sendo os estratégicos para colocar nessa plataforma, uma plataforma compartilhada, você se compara tanto com dados nacionais quanto internacionais, né? Eu não podia deixar de trazer para vocês, falando em desfechos, né, o maior exemplo de VBHC de desfechos que existe, que é a Martini Clinic, que é um centro privado especializado em câncer de próstata, que está localizado lá na Alemanha, e que faz o atendimento de 8.000 casos ano e faz mais de 2.500 cirurgias. Qual é a grande diferença da Martini Clinic? Eles coletam os desfechos em todo momento, eles são obsessivos. O Dr. Holland, que é o médico de lá, ele é obsessivo por desfechos. Mas o grande diferencial deles é que eles medem desfechos que importam para o paciente. Então, aqui estão os dados, eu vou só tirar para vocês enxergarem bem aqui, os dados do número de prostatectomias por ano da Hopkins, da Mayo Clinic e da Martini. Por que é que a Martini faz tantas mais do que os demais locais? Por que é que ela recebe pacientes de tantos lugares? Porque esses são os desfechos deles. Olhando Martini Clinic contra a Alemanha, a mortalidade em 5 anos é muito semelhante, mas os 2 desfechos que mais importam para o paciente são muito superiores. Enquanto eu tenho 43% de incontinência em 1 ano nos pacientes da Alemanha como um todo, pacientes operados na Martini têm apenas 6,5% de incontinência. E disfunção sexual, enquanto eu tenho 75,5% de prevalência de disfunção sexual em 1 ano na Alemanha, eu tenho 34,7% na Martini Clinic. Então, onde é que esse paciente vai querer ir? Esse paciente está olhando a mesma mortalidade, está olhando desfechos que importam para ele. E esses são dados coletados, então, com registros da Aisson. Eu tive a oportunidade, o prazer aí de participar da estruturação da Aisson Covid. Foram 2 brasileiros que participaram. Foi um trabalho muito bacana, onde de forma muito rápida, e aqui estão todos os representantes de todo mundo que participaram desse projeto, nós construímos esse standard set em 6 calls.
Foi tudo online, obviamente, devido à pandemia, e a gente conseguiu entregar um standard set em 8 semanas. Em 8 semanas, nós entregamos um standard set que consegue comparar os pacientes COVID. Esse é o artigo que foi publicado. Então, um reporte da Aishan e do trabalho, para quem tiver interesse, está no BMJ, é Open Access, então é fácil de acessar. Vocês vão enxergar como é que a gente construiu isso para que fosse aplicado e quais são os critérios de inclusão. A Aishan está lançando agora, neste ano, um projeto de acreditação Aishan, assim como a gente tem JCI nos hospitais, a gente tem ONA, eles estão lançando a acreditação da Aishan e já tem no site algumas orientações para quem quiser fazer parte disso, tem um valor a ser pago, mas você escolhe se é em um standard set, se é em vários standard sets, é uma coisa bem interessante para que a gente possa difundir. E finalizando, acho que estou me encaminhando aí já nos meus 20 minutos, eu trago essa frase que foi dita pelo Dr. Ruchika lá em Barcelona, nesse ano, no evento onde se trabalhou VBHC, e eu confesso a vocês que fui para lá achando que VBHC íamos falar de novos modelos de remuneração, e me surpreendi positivamente, porque como médica de família eu enxerguei que era exatamente isso que está nessa tela. Eles queriam migrar de um cuidado baseado em transações para um cuidado baseado em relacionamento, porque as transações não curam as pessoas, mas os relacionamentos sim. E é isso que a Aishan se propõe, e é isso que a gente precisa fazer pelo sistema de saúde público e privado do Brasil. As operadoras precisam entender a necessidade do paciente, os hospitais precisam entender isso, os médicos também, e o próprio paciente tem que ser envolvido nesse cuidado. Então, fico completamente à disposição aí para a gente conversar e também para responder as perguntas de vocês. Muito obrigada. Nossa, Gisele, olha, que delícia. Assim, ficaria aqui 5 horas ouvindo você falar. Foi muito, muito, muito bom. E, assim, anotei um monte de coisa aqui depois para discussão. Essa discussão do que realmente importa, né? Dentro da Laços, por conta aí da metodologia de Buurtzorg, a gente faz isso à exaustão. Mas a gente teve a oportunidade aí, a gente voltou lá da Holanda tem um mês, mais ou menos, né? E a gente foi lá fazer um novo treinamento e a gente consegue ver de verdade o que é o realmente importa, sabe? E o quanto a gente aqui no Brasil está distante ainda disso, né? Esse aculturamento, essa lógica aí do que é que realmente importa para o paciente. Às vezes não é o que importa para mim, profissional de saúde. Como é que eu aceito isso, né? Como é que a gente coloca tudo na mesa e faz com que o cuidado que tem que ser feito seja feito, mas que o que realmente importa faça sentido também. Então, isso é muito legal. Depois, na hora que a gente for discutir, eu vou trazer aí várias perguntinhas para você. Muito bom, muito obrigada mesmo. Johanna, por favor, agora você também fala mais um pouquinho de você e começa aí sua apresentação. Olá, boa noite. Obrigada, Gisele, aí pela explanação. Também anotei várias coisas, Marta, acho que a gente tem que ter muita coisa para conversar. Bom, meu nome é Johanna, sou enfermeira, tenho aí 18 anos nessa jornada da enfermagem. Fui convidada pela Marta para esse desafio de trazer para o Brasil uma metodologia diferente, uma maneira diferente da gente olhar para uma população específica, né, que é a população de idosos, e aceitei de primeira, e a gente vem aí galgando e caminhando ao longo desse último ano aí, que foi um ano de muita implementação, de muitas coisas que aconteceram dentro da Laços, e vem casando muito, né? Gisele foi falando aí sobre cuidado baseado em valor, enfim. E eu fui pensando aqui várias coisas que aconteceram ao longo desse ano e que vão convergindo, assim, para o que a gente está propondo e que a gente vai se propor a fazer nos próximos anos. Eu vou trazer aqui uma apresentação para vocês. Só me sinaliza aí quando tiver, por favor, se estiverem visualizando. Estão visualizando? Tá abrindo, Iô. Abriu. Uhum. Então, eu vou trazer para vocês, pensando em tudo que a Gisele falou sobre cuidado baseado em valor e como que a gente vai propor fazer isso dentro do nosso modelo de assistência, dentro do nosso modelo de gestão. Eu trago para vocês aqui os primeiros resultados ao longo desse ano que a gente conseguiu medir, mesmo sem uma metodologia, né, específica para esse tipo de mensuração, mas tendo aí algo que a gente julgava de importante, né, acompanhar, mas que vem muito ao encontro daquilo que está sendo apresentado. Então, eu acho que isso só reforça
a nossa vontade, a nossa perspectiva de começar a medir desfecho dentro da assistência comunitária, que é muito relacional do ponto de vista da enfermagem. Algumas coisas a gente não consegue tangibilizar, porque é difícil mesmo tangibilizar, mas que com a metodologia a gente pode conseguir aí, talvez, facilitar esse processo de mensuração dos nossos resultados. Então, esse é um slide famoso de Burt, só que a gente traz essa premissa muito, muito forte dentro da nossa prática diária, que é fazer o simples, fazer o pequeno, e que as principais soluções, elas estão realmente nas coisas mais simples, e a gente consegue ver isso na prática do dia a dia. Então, o caminho para o cuidado baseado em valor, né? Então, a Gisele falou muito bem sobre o que isso significa, existe aí uma questão muito forte relacionada a custo. Eu achei maravilhoso quando ela trouxe a questão da pertinência. Então, é muito isso, né? O quanto que isso pode zerar a conta ou não. Mas quando a gente fala em cuidado baseado em valor, né, a gente coloca o paciente no centro, a gente fala de integralidade, a gente fala em desfecho pelos custos, pela pertinência, a gente fala em modelo de pagamento. Então, como a Laços trabalha, né, com modelo de pagamento diferente do fee-for-service, que é o modelo de pagamento por performance, modelo de pagamento por resultado, eu começo a entender e trago aí a importância de se medir desfechos, né? E quando na questão da comparatividade, a gente vai entender o quanto que isso é importante para quando a gente vai fazer algum tipo de transação, ou de negociação, ou de própria estabelecimento de cuidado, né? A gente está falando de integralidade e continuidade, então o modelo ele traz muito isso forte, né? O quanto que é importante a gente integralizar todo o cuidado e manter, né, o paciente dentro da linha aí de cuidado em todos os acessos que ele precisar fazer ao longo da sua caminhada. A gente falou aí bastante de tecnologia também, né? Então, vem aí um braço forte da tecnologia para a questão de dados, para a questão de predição, para a questão de dashboard de monitoramento. Então, a tecnologia ela vem também acompanhada nesse conceito mais macro, e a própria expansão desse conceito por todos os players aí, por todos os estados, os países, enfim, a gente já vê aí a Aishan fazendo esse movimento. Então, esse é o nosso modelo. Então, eu costumo dizer que os modelos, eles entregam exatamente aquilo pelo qual eles foram desenhados. Então, quando a gente faz uma tradução do modelo Cebola de Burt para o modelo Laços, a gente vê aí um ponto de encontro entre o que a Aishan preconiza, né, o quanto que a saúde baseada em valor preconiza, que é o paciente no centro das decisões, né, a equipe apoiando e todo o processo de cuidado em volta dele, servindo a ele naquilo que importa de verdade para ele. Então, quando a gente vê questão de resultados, então a gente começa, isso foi sempre uma preocupação nossa aqui na Laços, foi como que a gente vai apresentar os resultados, aqueles desfechos duros que a gente chama, né? A gente nem pode considerar isso um desfecho, mas isso foi sempre uma coisa que esteve sempre nos nossos discursos, na nossa reunião. E como que a gente vai fazer essa apresentação desses desfechos, né? Então, a gente não tinha uma metodologia, mas a gente sabia que isso era importante trazer. Então, quando eu vejo lá os indicadores da Aishan, né, e tento fazer uma relação com o que a gente já estava medindo, mesmo antes de saber, ou mesmo antes de ter a metodologia, né, mais clara para a gente, então, no último ano, a gente teve aí 72% dos atendimentos de emergência, quando acionados, de forma presencial, ou seja, quando o paciente aciona a enfermeira, ela vai até a casa dele. 20% desses atendimentos foram por teleconsulta. E eu encaminhei desses pacientes, 8% foram encaminhados para o hospital. Então, a gente entende aqui que, num número geral, 72% das internações foram evitadas com a assistência do modelo como ele é hoje. Ou seja, eu crio vínculo com a enfermeira, eu capacito essa enfermeira para a tomada de decisões e ela realmente é assertiva naquilo que ela está conduzindo. Então, esse é um indicador que a gente acompanha para entender o quanto que a gente está vinculando, o quanto que a gente está resolvendo de problemas e o quanto que a gente está evitando de internações desnecessárias ou o quanto a gente está sendo assertivo na tomada de decisão. E essa tomada de decisão, automaticamente, né, impacta no desfecho do paciente. Aqui a gente está falando de controle de níveis pressóricos e glicêmicos, né? Então, isso aqui é um exemplo do início do programa. A gente entende que, como são indicadores assistenciais, de alguma forma, esses indicadores vão impactar em resultados, né? Então, eu tenho aí um dado de 40% dos pacientes no início do programa da Laços tinha alteração de níveis pressóricos acima do nível normal,
18% dos pacientes tinham alterações de níveis glicêmicos acima do normal, e dos pacientes com alteração de nível glicêmico, 67% deles também estavam hipertensos. Então, a gente tem aí um fator, né, intrínseco do paciente que predispõe ele a outras patologias, a outras complicações. E a gente entende que, fazendo promoção e prevenção de saúde, nesse caso específico, né, para essa variável específica, a gente pode influenciar ou prevenir uma série de questões ou uma série de doenças que advém, né, dessas alterações desses status dessas duas variáveis. E aí, depois de um ano de acompanhamento, a gente percebe que dos pacientes com níveis pressóricos alterados, 56,6% melhoraram os índices, ou seja, foram para uma base de nível normal de pressão. Dos que eram hiperglicêmicos, né, ou que tinham alterações dos níveis glicêmicos, a gente conseguiu melhorar 72,2% desses pacientes. E o total de pacientes que tinham os dois índices alterados, 68% deles melhoraram ambos os índices durante o acompanhamento de um ano. Então, isso aqui, quando a gente olha esse indicador, a gente vê, nossa, que bacana, mas a gente não, ao longo do processo desse resultado assistencial, foram outros indicadores, né, que a gente acaba acompanhando, né, porque isso não é um resultado de uma ação só, são de várias ações em conjunto. E eu acho que falta aqui um passo para a gente, é medir esse resultado aqui com alguns desfechos do paciente, é linkar o que a gente está medindo hoje com desfechos mais robustos, né, mais claros para o paciente. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como que a gente acompanha, né, o quanto que aquilo lá está acontecendo. Esse é o resultado de um exame de um paciente nosso. Então, a gente vê aí uma redução de hemoglobina glicada, um triglicerídeo que era impossível avaliação, né, por conta mesmo do nível, já lá com um nível ótimo de resultado. A gente vê um triglicerídeo de 1.200 para 250, a gente vê aí uma série de exames que foram melhorando ao longo do tempo, por conta de intervenções e de trabalho dessa enfermeira no dia a dia desse paciente, e que consequentemente, vão impactar em desfechos assistenciais deles. E aí a gente vem aí entendendo que a gente está fazendo um papel bacana, mas que a gente ainda precisa deixar isso mais claro do ponto de vista de resultado. Quando se fala em gestão de medicamento, e aí eu, voltando lá para os indicadores, né, padrões para essa população específica, a gente tem a polifarmácia como um problema muito sério no Brasil. Os nossos pacientes não ficam diferente disso. Então, numa avaliação de uma operadora específica, a gente tem aí uma média de 1.532 medicamentos prescritos para essa população de pacientes. Uma média de 16,8 medicamentos por paciente. 100% dos pacientes, então, com polifarmácia, e desses pacientes, 90% das prescrições com ansiolítico. Então, a gente vê que a gestão de medicamento, ela também impacta em uma série de desfechos. Então, eu estou falando de queda, eu estou falando de alteração de consciência, eu estou falando de demência, eu estou falando de uma série de outras questões que podem ser influenciadas por esse indicador assistencial, né? Então, é um ponto importante para a gente poder acompanhar, e fico feliz em saber que essa sendo uma preocupação nossa, sendo uma coisa que sempre foi desde o início um foco nosso, ser reconhecido como um indicador padrão para a medida de desfecho desses pacientes. E aí, quando a gente faz uma avaliação do perfil medicamentoso, a gente tem aí os 4 medicamentos mais prescritos nessa população, e quando a gente faz a porcentagem de uso numa população específica, de um perfil específico, a gente vê que a gente tem muito mais do que 100% dos medicamentos prescritos, ou seja, eu tenho pacientes com 2 ou mais diuréticos, pacientes com 2 ou mais antihipertensivos na prescrição, eu tenho hipoglicemiante, assim mesmo com ansiolítico. Então, a gente vê aí grande oportunidade, um grande papel dessa enfermeira dentro da casa do paciente em fazer a reconciliação medicamentosa, em olhar para esse medicamento de uma forma mais crítica, em fazer os acionamentos específicos para a gente poder trabalhar o medicamento na residência, valorizar a administração do medicamento, né, a importância disso, a identificação de interações mais precocemente possível, para que a gente possa atuar de maneira mais precoce e que a gente possa aí, evitar, né, possíveis danos relacionados a medicamentos. Então, a gente vê aí uma foto, só para elucidar um pouquinho o que eu estou falando, essa foto de uma paciente só. Então, a gente chega na casa da paciente e depois de uma série de visitas, a gente descobre que ela tinha um monte de medicamento escondido. Então, isso aí é a medicação de apenas um paciente, né? E depois a gente consegue trazer
esse grande boom de medicamento que era no início para uma organização mais harmoniosa, mais efetiva e um pouco menos assustadora do que a gente viu. Isso aqui é um processo muito longo para se convencer o paciente já está acostumado a tomar muito medicamento, a automedicação ela é uma realidade, mas a gente entende que uma simples organização de medicamento, que parece ser muito simples, mas não é, e a gente ainda entende que isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida e na vida do paciente. Então, são coisas que a gente fala que são intangíveis de a gente conseguir hoje ver, mas que a gente entende que tem impacto. Então, quando a gente padroniza a forma de olhar isso, e quando a gente olha de uma maneira mais padronizada, podendo trocar com outros players, né, podendo trocar com outras pessoas esse tipo de indicador, esse tipo de informação, a gente acaba aprendendo com as outras pessoas, trocando as melhores práticas, né, criando mais níveis de evidência, quando a gente começa a escrever e trazer, né, as boas práticas em relação a isso. Então, a gente melhora a saúde global como um todo, então é super importante a gente estar olhando para esse fato. O que a gente percebe? Como a gente trabalha com uma empresa, né, formada por enfermeiras e que presta cuidados de enfermagem na residência, a gente acaba que analisando, do ponto de vista da própria atuação da enfermeira, a necessidade de cuidado do paciente, né? Então, a gente entende que a gente faz parte dentro de uma cadeia de assistência de saúde, a gente faz parte de um pedaço dela, que é o pedaço da residência. Então, numa operadora X, por exemplo, a gente tem uma maneira de olhar, a gente identifica que quanto maior as linhas, só para vocês entenderem o racional, maior necessidade de cuidados de enfermagem, mais horas de enfermeira esse paciente, essa população precisa. Então, quando a gente vê algumas ações de medicamento, de pressão, de controle glicêmico, né, de gestão do ambiente, né, de controle de riscos assistenciais, riscos domiciliares, a gente percebe que as necessidades de horas de enfermagem ao longo do tempo, ela vem diminuindo. Então, os pacientes passam de uma necessidade de cuidado maior para uma necessidade de cuidado menor. Ou seja, eu melhorei do ponto de vista global e eu preciso menos das intervenções das enfermeiras. Quando eu olho uma outra população, eu tenho o mesmo retrato, uma maneira diferente de olhar. Mas eu vejo aí também a linha vermelha e a linha amarela na variação da necessidade de cuidado do paciente ao longo do tempo. Então, a gente percebe que, mesmo em populações diferentes, com perfis diferentes, a gente entende que, olhando para indicadores ou para processos específicos, a gente consegue ter resultados semelhantes. Em gestão de risco e efetividade de eventos, aí trazendo um pouquinho da segurança do paciente para o ambiente domiciliar, a gente também faz a avaliação dos riscos. Então, a gente tem aí 90% de efetividade na prevenção de quedas, ou seja, dos pacientes com risco de queda, a gente teve aí 90% de efetividade na prevenção, com nenhuma lesão grave. A broncoaspiração, a gente teve 100% nesse tempo e nessa avaliação global dos pacientes. Em relação aos eventos relacionados a medicamentos, a gente entende que é 95% de efetividade, mas aqui é um olhar muito crítico que eu tenho, porque aí eu, como responsável técnica, preciso olhar isso com uma maneira muito delicada e muito cuidadosa, porque a gente ainda existe subnotificação em relação a esses eventos, porque se você for relacionar com 16 medicamentos em média por paciente, a gente entende que o número de reações notificadas e acompanhadas pode ser um pouco aquém daquilo que a gente está realmente notificando, mas isso é também um processo que a gente precisa melhorar, e isso também é uma questão cultural, e a gente vai acompanhando isso e estimulando as enfermeiras a fazer essas notificações. A lesão por pressão, 90% de efetividade na prevenção, e a infecção urinária, que é um dos indicadores também que a gente acompanha, 88% de efetividade na prevenção. Então, a gente tem ainda os eventos, mas dos eventos a gente tem aí uma boa efetividade na prevenção deles com os cuidados estabelecidos. E na infecção urinária é importante dizer também que, em média, 70% desses tratamentos são feitos no domicílio, o paciente não vai até o hospital para tratar. E aí, por que é importante para nós medir o desfecho, né? Como eu falei lá no início, a Laços, ela trabalha com um modelo de remuneração diferente, então a gente precisa medir o desfecho, porque a gente trabalha com resultado, né? A gente vende resultado. Então, a ASHO publicou aí esse artigo em 2018, que fala sobre o padrão, né, de saúde, de mensuração dos resultados em saúde para pessoas idosas. Então, ela traz aí foi feito um estudo, dentro desse estudo, né, eles escutaram os especialistas, escutaram os pacientes, as pessoas que cuidavam dos pacientes, e aí trouxeram uma série de indicadores, que são esses indicadores aí,
que são o padrão, né, que é o basal para a gente poder começar a olhar para essa população do ponto de vista dos desfechos. A gente entende ainda que tem muita coisa para melhorar aqui, algumas coisas a gente já está fazendo, já está caminhando, mas ainda é passível de melhoria, mas entendemos que é um caminho e que a gente precisa considerar, né, e realmente mudar a nossa cabeça para esse fato. Eu costumo dizer que as enfermeiras elas ainda não foram preparadas ao longo da sua vida a medir desfecho. A gente acaba fazendo muito resultado de processo, muito resultado do dia a dia, mas pouco a gente se importa com desfecho, com cuidado baseado no valor, pensando no seu conceito mais macro. Então, meu papel aqui dentro dessa instituição, né, é fazer com que as enfermeiras possam entender a importância do trabalho delas para o desfecho dos pacientes, o quanto que elas podem contribuir com a qualidade de vida e com melhor cuidado para o paciente. E o quanto de oportunidade que a gente tem quando a gente começa a colocar o paciente para dividir com a gente as decisões sobre ele, né? E aí a gente fala tanto de autonomia, a gente não pode esquecer que isso é uma forma de dar autonomia para ele. Eu preciso dizer para vocês que isso é um caminho sem volta, né? A Buurtzorg, a gente esteve lá na Holanda agora há um mês, a Buurtzorg decidiu, e em conjunto lá com a matriz, que vão utilizar a AISHO como um padrão para mensurar os desfechos. Nós também, então terá aí uma parceria das duas empresas, né, das dois players junto com a AISHO, e aí a gente vai conseguir começar a acompanhar os nossos resultados, lógico, levando em consideração o case mix aí, né, uma questão cultural, a gente tem a questão do perfil do paciente, a gente tem a questão, né, de todas as variáveis que podem diferenciar a nossa realidade da realidade deles, mas é uma maneira da gente começar a olhar os nossos resultados sob o ponto de vista mais global. Era isso, queria agradecer a todos, eu não sei se eu passei o meu tempo, muito obrigada, e eu espero aí contribuir, estou inteiramente à disposição de vocês. Foi ótimo e obrigada. Eu tô com várias perguntinhas aqui, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue aí fazer de uma forma dinâmica. A gente ainda tem 15, 20 minutinhos, então acho que vai dar tempo, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui é comparação. Então, a gente já estava aí no caminho, né, de tentar de verdade usar a AISHO para a gente, para sair dessa coisa de processo, resultado, e a gente chegar lá no tal do desfecho, né? Então, assim, já era um caminho, e agora a gente podendo se comparar com outros países que também usam a mesma metodologia que a gente, e comparar no desfecho com a AISHO, para a gente é muito importante. Então, se vocês pudessem falar depois dessa necessidade de comparação e essa dificuldade que a gente tem aqui no Brasil. E aí, indo nesse mesmo lugar, a grande dificuldade, na época que eu estava na ANAP, de coleta dos dados da AISHO, era exatamente esse acompanhamento a longo prazo, longitudinal, né? Então, perda de paciente, não atende telefone, enfim, é custoso, né, para um hospital, por exemplo, ficar seguindo o paciente depois que ele tem alta. E essa é uma grande facilidade para a gente, né? Então, assim, a gente tem o paciente de uma forma longitudinal, a gente faz visitas periódicas dentro da casa dele. Então, a minha facilidade de coleta é gigante. E aí eu queria que a Gisele comentasse um pouco isso, como que você vê essas cadeias de rede, né, essa organização aí de auxílio de dados, porque hoje a gente não tem aí uma rede formada para ajudar nessa coleta de desfecho. Cada um faz o seu, cada um colhe o seu, e a gente precisa organizar isso em rede. Mais duas perguntinhas aí, vocês já fazem tudo rapidinho. Adorei quando a Gisele falou do modelo de remuneração, e aí é uma coisa que a gente tem discutido muito, né, Johanna, assim, não importa se é fee for service. Fee for service também pode medir AISHO, também pode medir desfecho, também pode ter resultado bom, né? Não é o modelo de remuneração que liga ali a mesma coisa. Então, como é que a gente começa a mostrar para as pessoas aqui no Brasil que value-based é uma coisa, modelo de remuneração é outra, medida de desfecho é outra, sabe? O que são de verdade essas pessoas? E a última e talvez mais difícil, e aí a Johanna pode dar o seu depoimento pessoal, assim, de visita nos pacientes, né? Como é que a gente explica para o público leigo o que de verdade importa no desfecho? Porque ele sabe o que importa para ele. Mas como é que ele se municia de informações que podem fazer com que ele tome uma decisão orientada? Porque hoje a nossa decisão é orientada por hotelaria, né? Por porta de mármore,
por propaganda na televisão. A gente escolhe, seleciona rede no Brasil dessa forma culturalmente, né, ao longo dos anos, exatamente porque a gente não tem aí, como você falou, Gisele, esse lugar para a gente saber onde é que estão essas informações, como é que eu procuro, essas informações não estão disponíveis. Então, e na época o grande medo dos hospitais era, poxa, mas aí eu vou publicar e ele não vai entender, e aí como é que vai ser? Então, como é que a gente cria essa cultura também para a educação? Depois a gente tem mais algumas. Vocês vão dando uma pincelada aí no que vocês puderem. Vamos começar pela ordem, Gisele, depois eu? Tá ótimo. Na verdade, pode até ser um bate-papo, se a Johanna quiser ir complementando, né? Talvez eu me perca aí, porque foram várias, mas eu vou começar de trás para frente, me metendo um pouquinho nesse papel da Johanna e dizendo que a mudança é de cultura, né, Marta? Quando a gente está falando de VBHC, de desfecho, de mudança de modelo de remuneração, a gente tem que fazer uma mudança de cultura. Isso realmente é muito demorado, principalmente quando a gente tem médicos envolvidos, numa cultura muito antiga, muito arraigada nessa questão do fee-for-service, e a transparência do dado, por vezes, é aquela coisa, as pessoas fazem prova e não é ruim ser avaliado, né? Não quero ser avaliado. Então, é importante que a gente mostre que a avaliação, eu brinco que ela é uma avaliação para o bem, ela não é uma avaliação para o mal. A gente vai fazer reforço positivo e feedback positivo com quem foi bem. E então, é uma mudança realmente bastante grandiosa e bastante difícil, né? A integração da questão dos dados e da coleta dos dados, eu concordo quando você colocou ali que na ANAP a grande dificuldade era não só a publicidade dos dados, mas a coleta. Vai ficando imenso, né? Você começa a ter vários standard sets, vários pacientes acompanhados por 1 a 2 anos, quando você vê se tem 8 mil, 10 mil, 15 mil pacientes, tem uma equipe enorme coletando dado por telefone ou por e-mail, e isso fica custoso, e a instituição começa a pensar, vale a pena ou não vale a pena? Tem que pesar isso na balança. A gente está com um projeto agora, piloto, né, dentro da Santa Casa, onde a gente colocou o standard set de câncer de pulmão da Aishon dentro de um aplicativo. E a ideia é que a gente possa ensinar o paciente a preencher pelo app. Com isso, a gente vai avaliar como que a gente faz a redução, então, desse custo investido em pessoas para coleta de dados. Isso integra direto no escritório de valor e a gente tem uma enfermeira navegadora desses pacientes, que eu acho que está super em linha com o que vocês também estão fazendo aí na rede integrada. Então, realmente, o cuidado continuado, a gente tem perda, a gente tem gasto, mas tem que achar alternativas, né? Se vai ser e-mail, se vai ser telefone, ou se o mais barato vai ser a gente colocar tudo em aplicativos, a gente vai ter que ver como é. Mas a gente precisa medir, né? What matters to you precisa acontecer. A resistência inicial, ela é vencida se você consegue fazer explicação, e eu acho que no Brasil a gente está no primeiro ponto nesse momento. A gente está começando a dizer o que é e o que não é VBHC. As pessoas dizem que VBHC é uma forma de fazer mais por menos, né? Algumas pessoas entendem assim. Eu já acho bacana quando alguns médicos mais antigos vão numa palestra e dizem, puxa, eu vi de uma outra forma, consegui enxergar valor nisso, consegui enxergar que uma cirurgia que é feita mais rápida por um cirurgião mais habilidoso e que tem melhor desfecho realmente precisa ser melhor remunerada do que por alguém que demora mais, usa mais tempo de sala e tem uma intercorrência. Então, acho que são vários componentes para essa mudança, o cultural e a mudança cultural é o principal. Acho que eu perdi a primeira pergunta, que eu te confesso que não me recordo, a gente... Era sobre comparação, mas era sobre comparação. Comparação, eu acho muito, muito difícil. O Hospital Compare nos Estados Unidos já faz isso, mas eles fizeram, e isso é importante também, né? A gente fica achando, mas os Estados Unidos fez, então... Fez porque remunera por isso, fez porque se não mostra esse dado, não volta o recurso para o hospital, né? Essa foi a grande mudança. Então, quando a gente está falando em comparação, as pessoas precisam saber o que é taxa de mortalidade. Se eu medir taxa de mortalidade e excluir óbitos em 24 horas, é diferente de mostrar uma taxa de mortalidade padronizada hospitalar. Uhum. Então, a gente tem que estar na mesma métrica, senão não dá para comparar mesmo, senão a gente vai estar, entre aspas, passando a perna no dado e nas pessoas. A gente precisa estar muito disposto e transparente para publicar. E voltando na última, uma coisinha só para pegar um gancho com o que tu falaste do paciente, do mármore, da comida boa, do tapete vermelho, né? A experiência do paciente, ela tem uma fórmula. E nessa fórmula, a gente sabe que o primeiro pilar é ter segurança. Não adianta tapete vermelho, não adianta comida boa se o paciente tiver um evento adverso. Se o paciente cair, fizer uma queda, um traumatismo crânioencefálico. Então,
acho que a gente tem que trabalhar muito. A experiência do paciente é a experiência do colaborador, mas fundamentalmente qualidade e segurança. Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto. Muito bom. Eu. Não, e pegando o gancho da Gisele falando dessa questão da qualidade de segurança, da informação e o que o paciente procura, quando a gente vai para dentro da casa do paciente, não é muito diferente, né? Eu acho que a base para qualquer tipo de novo conceito, né? A gente passou aí por uma série de dificuldades de implementação de um novo, estamos ainda passando por implementação de um novo modelo, que as pessoas nos comparam com um monte de coisa e a gente não conseguia dizer nem que a gente era no início, né? Então a gente passou aí por uma série de entraves e de julgamentos ou de comparações daquilo que a gente não era. Então, eu acho que a base de tudo é a informação, né? E quanto mais o paciente se sentir informado, quanto mais o paciente tiver base de informação, eu acho que mais seguro ele fica. Quanto mais seguro ele fica, mais vínculo ele cria com a enfermeira. E automaticamente a enfermeira consegue fazê-lo enxergar sobre uma ótica dos próprios desfechos, né? Olhando para o desfecho que ela precisa entregar, o quanto ela pode viabilizar isso dentro do ambiente domiciliar, né? E fazer com que o paciente enxergue isso de uma maneira mais clara sobre a ótica dele, mas que reflita de verdade um resultado em saúde. Então, eu acho que passa pela questão cultural, passa por uma questão educacional da própria enfermeira, porque ela que é o tete-a-tete com o paciente na residência. Então, ela passa por várias variáveis aí que a gente precisa trabalhar no dia a dia para que o paciente consiga se sentir seguro, inclusive para tomar as melhores decisões para ele, né? Então, eu acho que é meio esse caminho mesmo. Bom, eu vou fazer uma para cada uma agora, mas vocês podem comentar uma da outra, tá? Para a Gisele, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Eduardo colocou, que é como medir desfecho com base em relacionamento? Quais os standard sets de cuidado baseados em relacionamento? O que eu entendo da pergunta dele é como é que a gente prioriza, então, esse desfecho aí do que é esse relacionamento que gera what matters to you, enfim, como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente transforma isso em dado? E aí, na mesma linha, eu vou perguntar para a Johanna como que a gente, isso é uma prioridade da gente, mas como que ela vê o vínculo, né? A necessidade que a gente teve aí, queria que você falasse um pouco, de tá olhando para isso, tá de alguma forma criando formas de medir vínculo. A gente está aqui nesse desafio, Gisele, porque a gente viu que o vínculo ele consegue transpor várias coisas, e aí é por aí que a gente chega no que realmente importa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de vínculo e a Gisele falasse um pouquinho aí da pergunta do Eduardo. Excelente. Eduardo, essa pergunta é ótima, na verdade. Eu desconheço o standard set específico, né, que meça isso, mas em todos os standard sets da AISHON, a gente tem um pouco disso, então tem alguma coisa relacionada a isso. E uma outra maneira de se medir existem as pesquisas de satisfação, quando o paciente tem alta, quando ele usa um serviço, e nessa pesquisa você aplicar o NPS, né, perguntando se esse paciente recomendaria aquele serviço para alguma outra pessoa, pedindo que ele desse aquela nota, e além disso, ampliar isso, abrindo naquele escopo, tem algumas empresas que fazem isso muito bem, perguntando diretamente sobre questões de relacionamento e relacionais, e aí seria uma coisa muito mais direta e pontual a um único atendimento, e não a jornada como um todo. Da jornada como um todo, nos standard sets da AISHON, eu desconheço um específico, mas eles colocam estas perguntas relacionais, né? Eles tentam fazer uma transação. O Oswaldo Cruz tem um livro que fala sobre isso, né? Sobre essa questão do relacional. Então, acho que o Oswaldo tem um exemplo, mas são ainda muito poucas as instituições que conseguem colocar isso em prática. Ok. Eu? Vínculo, né? Nossa, como a gente bate nisso, né? Mas indo lá na origem da palavra, né? Vínculo é aquilo que liga, né, afetivamente duas pessoas, né? E para a gente poder vincular, a gente precisa trabalhar outras habilidades dentro do time, né? Então, habilidades essas que não são habilidades técnicas. E aí a gente teve que resgatar dentro do próprio processo de cuidado, do processo, né, de enfermagem, a questão da empatia, da escuta ativa, né, do relacionamento e da disponibilidade para o paciente, né? Eu só consigo vincular o paciente quando eu consigo
dar voz a ele quando eu estou disposta a escutá-lo, né? Então, a empatia ela é muito praticada no dia a dia. Então, e a gente tem vários exemplos disso, né? Quando uma enfermeira minha vai à casa do paciente, enquanto a paciente com humor deprimido, sem vontade de fazer absolutamente nada, e chama ela para tomar um café, e leva ela para uma cafeteria, e compra um pedaço de bolo com uma Coca-Cola, porque aquilo é o que ela mais gosta de comer, eu estou falando de criar vínculo, né? É quando eu consigo colocar, sentir com o coração do paciente. E a gente só consegue fazer isso quando a gente muda a maneira de olhar para ele. E a gente precisa ter tempo, e precisa realmente estar interessada no que ele está falando. E aí sim, a gente vai, ao longo do tempo, conseguindo vincular. E quando você vincula o paciente, acabou. Ele vai te ligar para todos os problemas dele, ele vai te olhar como uma referência, ele vai usar você como um ponto de apoio, ele vai ouvir o que você tem para dizer, ele vai ser mais aderente aos planos terapêuticos. Então, tudo fica mais fácil no decorrer da assistência. Muito bom. Marta, é isso aí. Oi, pode falar, Gisele. Posso só pegar um gancho aqui com a Johanna? Claro. Assim, para quem está nos assistindo, eu acho bem legal. Existe um livro chamado Todo Paciente Tem uma História para Contar, que é um livro muito interessante, onde mostra já de saída, né, alguns dados do quão inadequados nós somos numa consulta médica, interrompendo o paciente já quando ele chega, ele diz, eu tenho uma dor, em menos de 12 segundos já se pergunta onde é, para onde vai, se ela melhora, se ela piora. A ansiedade de dar um diagnóstico ou de terminar aquela consulta faz com que a gente perca o vínculo e faz com que a gente perca essa relação médico-paciente e equipe-paciente. Então, o Todo Paciente Tem uma História para Contar é um livro que é bem bacana e acho que vai bem em linha com o que a gente está falando aqui, a importância dessa criação. E estudos populacionais já mostram, né, que os pacientes na saúde pública não se vinculam porque é uma troca de equipe multiprofissional na ponta enorme. Então, não existem equipes por mais de 2 anos. Você não consegue achar um paciente que consiga ter o mesmo médico, o mesmo enfermeiro, o mesmo agente comunitário, porque eles mudam por remuneração, mudam por vulnerabilidade do local, então eles não sabem mais às vezes não sabem o nome do médico que está atendendo, às vezes não sabem nem a quem procurar. Então, acho que relacionamento é uma coisa realmente fundamental, e confiança, né? O Tom Lee fala muito em VBH, em trust. Trust é a palavra do momento, eu preciso confiar. E a gente fala muito também, Gisele, que às vezes a maior inovação é voltar um tempinho no passado, né? Então, essa coisa do vínculo já foi uma realidade na saúde, né? E a gente foi perdendo isso, foi desconstruindo isso, né? Então, às vezes é dar um passinho atrás, né? Voltar um pouco, resgatar um pouco o que a gente foi perdendo, né? E que era bom e que era importante para a gente ter um resultado. Bom, a gente só tem mais 3 minutos, passou rápido demais. E aí eu vou tentar encerrar aí com a pergunta do Paulo, porque eu acho que ela cabe aí para a gente fazer um encerramento. E ele pergunta por onde inicia, então, essa metodologia, né? Já que a cultura de medida de desfecho, value-based, tudo isso pressupõe uma mudança mental que gera uma resistência. Então, queria que vocês falassem sobre isso aí, e a Johanna trouxesse isso para a nossa realidade. Como é que a gente vai começar, Johanna? Né? Assim, como é que a gente vai começar essa comparação, essa forma de conversar com o paciente? E a Gisele falasse aí para a gente como é que a gente consegue aí adiantar e melhorar essa cultura, né? Esse modelo mental. Então eu vou começar, então. Eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar, né, no quanto isso é importante para a gente. Né? Então, acho que a primeira coisa é fazer com que todo mundo, o time, a instituição, abrace isso como uma coisa importante, e eu acho que tudo fica mais fácil quando isso faz parte de uma decisão em comum, em conjunto. Né? E o meu papel, assim, como a representante técnica, né, com a responsável técnica, estou ali na ponta no dia a dia, eu acho que o meu papel é um papel de sensibilização mesmo, sobre a importância de se olhar para isso, fazer com que as enfermeiras entendam a importância de mostrar os resultados que elas entregam, né, porque isso vai colocá-las num outro patamar ou numa outra posição, e fazê-las chegar que isso é o melhor para o paciente, e entender que, na verdade, não existe outra forma da gente entregar saúde, de melhorar os processos, de melhorar a assistência, se a gente não mede os resultados. Se a gente não mede, se a gente não consegue acompanhar aquilo que a gente está entregando, como é que a gente vai melhorar aquilo que a gente está fazendo? Então, eu acho que é um caminho de sensibilização aí. Gisele?
Paulo, assim, do ponto de vista prático, né? Como é que a gente vai fazer isso na prática? O que eu mais senti dificuldade foi, primeiro, que as pessoas compreendessem o que é o tema. Então, acho que a gente pode fazer mais conscientizações e trazer mais isso para a discussão, despido de preconceitos sobre a temática. Então, primeiro isso. E depois, como isso influencia muito, e é muito influenciável dentro do VBHC a questão da cultura médica, existe um modelo do ADKAR, que é muito bacana. Então, tu tem que estar disposto, é que nem quando tem o programa de parar de fumar, né? Vamos parar de fumar, tem que saber qual é o estágio em que aquele paciente está. Vamos perder peso. Bom, qual é o estágio que ele está? É contemplação, pré-contemplação, é estado já pronto? Então, é a mesma coisa. Acho que a gente precisa usar algumas metodologias para fazer a mudança de cultura. Não é única e exclusivamente um programa pontual. Nós aqui na Santa Casa, esse ano, lançamos um programa de experiência do paciente. Então, esse projeto, todo projeto vai ter início, meio e fim. A ideia é que ele vire um programa. A gente montou a semana de experiência do paciente, levou isso para a Grand Round, levou isso para a grande sessão, a gente foi ampliando o debate, o dia do que importa para você, para permear e dizer assim, isso não foi uma ação pontual, não foi naquele dia que eu vim aqui e fiz isso. Então, essa mudança, mas as pessoas têm que estar no awareness do ADKAR, né? Elas têm que estar naquele momento querendo. E aí, a alta liderança das instituições tem que estar comprometidas com isso, e elas têm que trazer isso no seu discurso diariamente, esse é meu entendimento. E aí vai em linha com o que a Johanna estava falando, que é, na verdade, a gente acreditar, né? A gente tem que acreditar no que a gente vai fazer e para poder dar valor para isso. Gente, muito bom. A gente passou 1 minutinho só, estamos muito pontuais. Agradeço demais de novo a participação de vocês, acho que foi extremamente rico. Dizer para todo mundo que isso vai ficar gravado, então quem quiser ver, tá lá no Facebook, no YouTube, já tô trocando todas as redes sociais, tá lá no YouTube gravado. E deixar assim como uma missão, né, de encerramento. Eu acho que não perder o foco do que realmente importa para o paciente, né? Trazer isso à tona e começar, gente. Eu acho que o mais importante é começar. Não importa se a gente vai começar da melhor maneira, com um passinho só, com meio passinho, mas a gente precisa começar e não perder o foco aí do que importa para o paciente. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos aí que estiveram com a gente aqui durante essa 1 hora. Obrigada, Marta. Obrigada, Johanna. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.